Pensemos num cenário inusitado. Imagina um cofre de chumbo centenário, bem rústico, sabe? Daqueles bem pesados, né? Exato. Super pesado, desgastado pelo tempo e assim até meio tóxico por fora. Nossa, uma aparência que afasta qualquer um. Perfeito. Mas e se a única razão dessa estrutura repulsiva ter existido durante séculos fosse puramente para proteger um único e frágil pergaminho? Proteger de incêndios, saques, esse tipo de coisa. Isso mesmo. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Nosso objetivo aqui é destilar ideias densas para que quem nos ouve saia com uma compreensão bem clara sobre fenômenos sociológicos e espirituais que moldam o mundo. E o interessante dessa metáfora do cofre é que ela captura perfeitamente a premissa do material que a gente vai dissecar hoje. Ah, com certeza. O foco da nossa análise é um artigo muito incisivo chamado Esperança Inesperada. Ele faz parte da série Pílulas de Sobrevivência 40, escrito pelo pesquisador e apologeta Teófilo Noturno. Que frequentemente assina só como Teófilo, né? Isso. E o autor convida a gente a observar um fenômeno que ele batizou de deserto das empresas. Ok, vamos desvendar isso, porque esse termo, empresas, já estabelece o tom de toda a crítica do texto. Sim, é uma junção bem direta, né? É uma fusão clara entre empresa e igreja. O texto argumenta que a gente chegou num ponto da modernidade em que as instituições eclesiásticas abandonaram quase por completo a sua essência. Elas teriam virado grandes clubes sociais, basicamente. Pois é, franquias comerciais ou verdadeiros parques de diversão, focados puramente em entretenimento, engajamento e, claro, métricas de lucro. E a missão desse artigo do Teófilo é tentar desvendar como no meio dessa suposta falência espiritual e institucional ainda seria possível encontrar a verdade pura. É um desafio em tanto. E o texto não poupa a história dessas instituições, certo? De jeito nenhum. O Teófilo baseia o raciocínio inicial no que a gente pode chamar de paradoxo da preservação. Paradoxo da preservação. Tá, como isso funciona? Ele propõe uma revisão dos últimos 1000 anos de história eclesiástica. E a análise aponta que essa trajetória está manchada por episódios bem abjetos, obscuros e extremamente violentos. Ah, tipo a Inquisição. Exato. Inquisição, perseguições brutais e uma corrupção generalizada. Mas o argumento central dele é que o Criador, mantendo a sua soberania, utilizou essa exata casca institucional durante 10 séculos. Para manter as pedras caladas, como diz o ditado. Isso, o propósito exclusivo dessa estrutura, por mais tóxica que fosse, seria preservar intacto o acesso físico e histórico aos textos originais das Escrituras. Então a lógica do Teófilo sugere que a instituição historicamente funcionou exatamente como aquele cofre de chumbo tóxico da nossa introdução. Sim, a analogia bate perfeitamente. A função real e pragmática do cofre não era ser um ambiente agradável para se morar. Era agir como um invólucro bruto que garantisse que o manual de sobrevivência, as Escrituras, atravessasse a Idade Média intacto. Se conectarmos isso a um panorama maior, o argumento teológico levantado por Teófilo é de que a soberania divina não fica refém da moralidade falha de uma instituição terrena. Nossa, isso é forte. Muito. O texto defende que Deus utiliza até a ganância humana e as estruturas corrompidas para assegurar que seu plano não seja frustrado. A preservação da Bíblia não ocorreu porque a instituição medieval era santa. Mas sim porque o Criador a instrumentalizou. Exatamente. Mas peraí, se a instituição preservou a palavra por 1000 anos de forma tão eficaz, como o próprio texto defende, por que haveria a necessidade de julgá-la fora logo agora? É a pergunta natural, né? Sim. Qual é a linha de ruptura temporal, ou ponto de saturação, que o autor aponta para afirmar que a gente chegou ao fim desse ciclo? O autor argumenta que a utilidade do cofre se esgotou porque o acesso às escrituras já foi universalizado. O texto aponta para o momento presente como o fim de um ciclo milenar mesmo. Ah, entendi. Então a casca não é mais necessária. Isso. A ruptura acontece porque a instituição deixou de ser um mero preservatório e passou a atuar como um filtro distorcido. E a crítica do Teófilo destaca uma resistência muito profunda e sistêmica. Resistência das lideranças. Tanto de líderes clericais quanto de leigos, na verdade.
uma resistência imensa em aceitar que esse modelo estrutural está desmoronando. Ninguém quer soltar o osso. Pois é. Segundo o pesquisador, esse colapso não é um acidente histórico, mas o cumprimento de profecias sobre a apostasia dos últimos dias. Só que as pessoas preferem a cegueira à mudança, já que estão acostumadas com o ciclo milenar. E a mecânica dessa transformação é detalhada de um jeito que lembra muito o mundo corporativo. Totalmente. O texto traça um paralelo mostrando que as empresas não modernizaram só o formato estético. Não foi só botar painel de LED ou som de última geração. Não, foi muito mais profundo. O autor afirma que a matéria-prima, ou seja, o próprio evangelho, o conteúdo teológico, foi quimicamente alterado. É uma dinâmica idêntica à de uma rede de fast food. A analogia do fast food é brilhante, aliás. Ela ilustra como a indústria alimentícia remove os nutrientes e enche de açúcares e realçadores de sabor. Porque é isso que gera vício e vendas em escala, né? Exato. E o Teófilo aplica essa mesma mecânica à religião moderna. As empresas, segundo ele, processam o discurso para remover qualquer exigência de arrependimento ou mudança de caráter. E injetam uma dose cavalar de hiperemocionalismo. Isso. Elas competem por clientes oferecendo uma experiência sensorial focada no consumidor, onde reter o público importa muito mais do que ser fiel à mensagem original. Mas, olha, fazendo o papel de advogado do diabo por um instante. Manda. Uma ansiedade coletiva enorme. A busca por uma âncora não seria perfeitamente natural? Sem dúvida. O desejo de pertencer a uma estrutura sólida, de ter um líder carismático dando diretrizes prontas e um senso de comunidade em um prédio físico, isso não é uma necessidade humana básica de segurança no meio do caos? O texto não nega que seja uma resposta psicológica natural, tá? Mas ele alerta para o perigo sociológico dessa dependência. Como assim? O argumento do Teófilo é que essa busca humana por conforto e segurança terceirizada vira o que ele chama de cegueira profética. Ao transferir a responsabilidade para a instituição, as pessoas substituem a obediência a Deus por lealdade a uma franquia. Ah, trocam o divino pelo CNPJ. Exatamente. O conforto de um líder garantindo que está tudo bem, basta continuar frequentando e contribuindo, age como um anestésico. O autor alerta que essa segurança é uma ilusão que impede as massas de verem o colapso moral. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa cegueira profética e essa manipulação corporativa não são apresentadas só como teorias soltas. Não mesmo, ele traz um caso bem prático. O texto narra um evento real. Um e-mail que o Teófilo recebeu há cerca de uma década. E o remetente não era um crítico comum. Era um pastor assumidamente neopentecostal, um gestor de uma dessas grandes empresas. E a dinâmica dessa troca de e-mails detalhada no texto revela demais sobre o pragmatismo desse sistema. O que o pastor queria, afinal? Bom, pelo relato, ele abordou o Teófilo de um jeito bem educado, focado em resultados. Ele notou que o pesquisador não estava vinculado a nenhum prédio físico e fez aquela pergunta clássica do meio institucional. Aquela da passagem de Hebreus? Essa mesma. Ele questionou de forma pragmática como o autor lidava com a orientação bíblica de não abandonar a congregação. Essa interpretação específica é a ferramenta de retenção favorita da liderança corporativa, segundo a análise do artigo. A lógica é binária, né? Se você não vai no evento de domingo, você está desconectado da fé. É um terrorismo psicológico, basicamente. Mas a resposta que o Teófilo enviou expõe a engrenagem disso de forma implacável. Sim, o autor foca na futilidade dessa cobrança por frequência e resultados. Ele argumentou que não existe comunhão genuína em ambientes onde líderes corruptos são inquestionáveis. E onde a palavra é esvaziada, claro. Exato. Ele propõe que congregar fisicamente ao redor de um discurso corporativo vazio não cumpre o mandamento bíblico. Bater ponto num clube social não te faz parte de um corpo espiritual. O embate é fortíssimo. Mas o que o texto relata em seguida, na tréplica desse pastor, é o que desmonta completamente a vitrine da instituição. Nossa, essa parte é chocante. Porque a resposta do líder não foi uma defesa teológica elaborada. Foi uma admissão de culpa cristalina, né?
Foi uma confissão impressionante. O líder admitiu por escrito a ignorância que imperava nos bastidores do próprio meio dele. Sério? Ele confessou isso? Confessou que a vasta maioria da liderança neopentecostal não recebe treinamento bíblico ou histórico. O que eles recebem são, nas palavras dele, dicas. Dicas? Tipo, de vendas? Técnicas de persuasão em massa, gatilhos mentais para manter o povo andando em círculos, aumentar o fluxo de caixa e garantir o crescimento da empresa. É um relato que escancara a transformação do sagrado em ciência de vendas. O objetivo não é alimentar o espírito, mas manter o pessoal rodando numa roda de hamster emocional. O foco é totalmente a manipulação, ignorando a fome espiritual por verdade pura das pessoas. Tudo é calibrado, né? O som, a luz, o tom de voz, tudo para culminar na hora de pedir dinheiro. O autor descreve isso como uma manipulação fria mesmo. As pessoas recebem catarses emocionais semanais para disfarçar a falta de substância. E diante dessa confissão, o Teófilo relata ter dado um aviso direto para aquele pastor. Qual foi o aviso? De que buscar a sanidade bíblica poderia custar o cargo dele. Se ele parasse de aplicar as técnicas de manipulação, o sistema ia ejetar ele. É óbvio, né? Quem não bate meta de faturamento em um modelo de negócios é desligado. Mas e aí, o que aconteceu com esse pastor depois desse choque de realidade? É aí que entra o título do artigo, Esperança Inesperada. O texto narra que anos depois, descobriu-se que o homem teve coragem de romper com o sistema. Ele saiu da empresa. Saiu. Abandonou os palcos, o status, a renda garantida pelas técnicas de persuasão. Ele abriu um pequeno negócio e passou a sustentar a família honestamente com trabalho secular. E manteve a fé. Manteve a fé totalmente intacta. O texto trata-se a transição não como um fracasso, mas como um triunfo estrondoso, porque a fé do indivíduo continuou, só que sem os artifícios. O que é fascinante aqui é que Deus não está de forma alguma limitado pelo sucesso, pelo fracasso ou pelas paredes das empresas. O divino não depende dos shows de fumaça. De jeito nenhum. O autor explica que a vida espiritual genuína brota precisamente quando a estrutura institucional admite sua falência. Quando o palco cai e o entretenimento acaba, é no solo árido do deserto que a verdadeira fé floresce. Isso nos encaminha para o grande veredito da análise de Teófilo. Porque ao constatar que o modelo virou uma praça de alimentação, surge o dilema: o que a gente faz agora? E o autor é categórico nisso. O texto defende que a esperança não está em tentar reformar essas instituições eclesiásticas, né? Não tem conserto por dentro. E ele também diz para não iniciar um novo movimento religioso, porque vai seguir a mesma cartilha comercial no futuro. Então, o que tudo isso significa? Qual é o veredito do texto? O Teófilo repudia publicamente aqueles dogmas de que quem não frequenta uma empresa eclesiástica é um corpo sem cabeça. Ele chama isso de ferramenta de manipulação e parasitismo. Para prender as pessoas, claro. Isso, nas sinagogas de Satanás, como ele define. O veredito é que a esperança reside única e exclusivamente na intervenção direta do Criador. Ou seja, Deus permite o erro humano e a decadência institucional justamente para destacar a glória dele. Exato. Ele mostra que a salvação independe de CNPJ, templos luxuosos ou shows gospel. O foco deve ser a palavra preservada. Fica evidente que a verdadeira missão do corpo de Cristo ocorre muito longe dessa dependência institucional. É uma constatação que desafia o senso comum, mas aponta para a suficiência das Escrituras. E assim encerramos este ciclo de observação atenta sobre a decadência institucional religiosa. Fica a convocação firme para quem escuta tenham a coragem de olhar para muito além das paredes de tijolos e dos palcos das empresas. Buscar o verdadeiro milagre na palavra que foi soberanamente preservada por séculos. Exatamente. E eu deixaria uma semente para reflexão individual. Se a verdadeira fé consegue sobreviver e até florescer no mais absoluto deserto institucional, que tipo de bagagem religiosa inútil que nos ouve poderia abandonar hoje mesmo? O que dá para deixar para trás para caminhar mais leve e mais próximo da verdade? É uma pergunta excelente para levar para o dia a dia. Pessoal, nós convocamos energicamente todo mundo que acompanha a gente a se inscrever nos canais do Pior Evangelho no YouTube
e no WhatsApp. A inscrição de vocês ajuda muito a manter essas reflexões vivas. Com certeza. E quem puder, considere apoiar financeiramente a nossa missão através do Stripe. Encorajamos também o compartilhamento massivo deste conteúdo. A mensagem precisa chegar em mais pessoas. Vamos espalhar essa semente. É isso aí. E nós seguimos sempre assim, inabalável na fé, implacável na crítica.